nossa aula de língua portuguesa da semana começando. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana na verdade, nós vamos retornar para vocês relembrarem. Nós estamos falando um pouquinho sobre dígrafos, né? Algumas atividades que nós temos feito a respeito disso. E hoje nós lembrando, então, o que é, né? De duas letras, que mesmo som, que nós chamamos de fonema. Nós não podemos confundir consonantes e vogais com letras, já que são sinais representativos daqueles sons. Nos dígrafos, cada letra perde a sua unidade sonora. Isso porque a sequência de duas letras representa apenas um fonema. Então, vocês têm, além das atividades para realizar no livro, tem também aí já na página 14, um jogo que vocês encontram no acervo lúdico número 8, que é a Batalha Naval dos Dígrafos. Coloquei na postagem a regra do jogo, tá? Então, vocês precisam ir lá na postagem, dar uma olhadinha nas regras de como o jogo funciona, tá? E jogar com a família. Deve ser bem legal, acredito que vai ser bem legal trabalhar esse tipo de tema, bem? Então, aí na sequência, a gente vai para a página 15, iniciando então no exercício do caça-palavras. Vocês precisam encontrar aí no caça-palavras alguns substantivos no plural. Substantivos, né? Palavras que dão nome a coisas, a objetos, né? Cadeira, mesa, cama, estante, né? Tudo que recebe um nome comum. Então, são substantivos. Agora, plural, o que seria plural? Quando eu tenho mais de uma mesa, então eu não digo eu tenho duas mesas, eu digo duas mesas, com o acréscimo da letra S no final da palavra, né? Se eu quero dizer lá, eu tenho 3 camas, eu preciso usar o S, porque senão vai ficar a frase eu tenho 3 camas. O cama no singular eu vou usar quando eu tenho apenas uma unidade de cama. Quando eu tiver mais de duas, eu preciso acrescentar a letra S para que a palavrinha fique no plural. Então, aí, a dica é que vocês precisam localizar 10 substantivos no plural. Eu sei que vai ter aí a letra S no finalzinho, certo? Porque se estivesse no singular, não seria necessário o acréscimo da letra S. Então, procurem aí, destaquem as 10 palavras, cada uma com uma cor diferente de lápis, para ficar bem visível, né, na hora da correção. E divirtam-se, porque esse tipo de atividade eu sei que vocês gostam bastante. Seguindo, leia estes versos da canção e observe as palavras destacadas. Os brancos falaram de amor em suas canções, já adorou os teus brasões. As palavras em ão, que é o a, o e o tio, possuem diferentes formas de fazer plural. Então, prestem bastante atenção nas diferenciações. Olha lá. Canção, no plural, ela vai virar canções. Brasão vai virar brasões. Rojão, rojões. Capitão, capitães. Mão, mãos. Percebam aí que existe uma diferença em algumas palavras. Umas terminaram com o finalzinho OES e uma outra terminou com o finalzinho AES, tá? E aí vocês têm, para relembrar aí, ó, o sinal gráfico tio nas palavras serve para indicar o som nasal. Por isso que dá aquele som, parece que a gente está falando apenas com o nariz, né? Parece que o som sai. O tio deve ficar sempre sobre a primeira vogal da sílaba, a ou o. Então, observem aí nas palavrinhas no plural, ó, que o tio, o sinalzinho tio, que dá essa sonoridade de som nasal, vai ser colocado sempre em cima da letrinha A ou da letrinha O. No caso de canções, foi sobre a letra O. E capitães, sobre a letrinha A. Na sequência, para saber o plural das palavras que estão no quadro abaixo, vá girando o livro e, ao encontrar o plural correspondente a cada uma, pinte-a. Depois, preencha o diagrama com os plurais encontrados. Ou seja, gente, tá vendo que as palavras estão escritas em forma de um caracol aí, né? Então, vocês precisam encontrar
todas as palavrinhas que estão aí nesse caracol, para depois pintar, tá? As palavrinhas ali no quadro. Então, por exemplo, o plural de leão. Onde é que está o plural de leão? Como será que é o plural de leão? Aí você vai encontrar o leão lá do quadro. Outro exemplo, a palavra campeão. Qual será o plural de campeão? Vou localizar ali no meu caracol o plural, né? Campeão no plural, pintar e lá no quadro circular a palavra campeão. Então, vocês precisam localizar o plural de todas essas palavrinhas aí do quadro, certo? Na sequência, vocês têm aí para preencher a cruzadinha, tá? Com todas as palavras localizadas. Parece um pouco mais difícil, porque aí não tem número, né? Não tem a setinha indicando onde vai cada palavra. Aí tá o desafio de vocês. Contar aí quantas letrinhas tem cada palavra, né? Para poder introduzir cada palavra no espaço correto, tá bom? Eis aí essa semana. Depois, vocês deverão copiar no singular as palavras que não foram pintadas, ou seja, na atividade anterior, essa aqui do caracol, algumas palavras ficarão sem pintar, tá? E aí, essas palavrinhas sem pintar, elas não estarão no plural, estarão sem o acréscimo do S no final da palavra. Se elas não estarão no plural, quer dizer que elas estarão no singular. E elas deverão ser copiadas aqui nessas linhas que tem na sequência. Tudo bem? Ok. Aqui, eu deixei lá na postagem também essa atividade do poema para que vocês produzam individualmente, já que a gente não consegue fazer em grupo, tá? E vocês vão escrever aí, cada um o seu poema que fale sobre o nosso país, o nosso Brasil. Lembrando, gente, que poesia é uma brincadeira com as palavras, tá? E a rima precisa estar presente. O que é a rima? São aquelas palavrinhas que têm o som parecido. As letras que terminam as palavras têm som parecidos, né? Por exemplo, balão rima com sabão, porque as duas terminam com ão. Então, no meu poema sobre o Brasil, eu preciso me utilizar de palavras que rimem, tá? Use então a criatividade e não esqueça, pessoal, mande foto dessa atividade realizada no caderno, né, de língua portuguesa. O poema terá que ser realizado no caderno, porque não tem espaço no livro. E mandem foto para a professora, tá bom? Deixei também para vocês um videozinho complementar de estudo sobre os principais dígrafos em português, tá bom? Uma atividade super bacana que vai ajudar vocês no entendimento do que são os dígrafos, tá bom? Mas, ainda assim, havendo dúvidas, é só me procurar pelo WhatsApp, mandar sua dúvida e, na medida do possível, eu vou sempre respondendo vocês, tá ok? Até já na próxima aula. Oi, turminha! Nossa aula de matemática da semana começando. Vamos lá? Abra aí a sua apostila na página 64. Nós veremos um pouquinho aí desse assunto, números, mais números, riquezas e diversidade. Nós faremos a leitura, então, desse texto rapidamente para que a gente consiga entender as questões que vêm assim, tá bom? Percebam que nós vamos falar um pouquinho sobre o valor posicional de alguns números, tá? A ordem dos números, né? Ordem simples, unidades simples, milhares, milhões. Deixei lá na postagem uma tabelinha para facilitar o entendimento de vocês, para quem ainda tem dúvida.
Então, não deixem de visualizar a postagem que eu mando para vocês, tá bom? Então, vamos ler. A riqueza do Brasil estampadas na cultura e nas diferenças dos modos de vida das pessoas que aqui moram. Um dos povos que contribui com essa diversidade e riqueza no país são os indígenas. Uma de suas características é a valorização, o cuidado e a preservação das riquezas naturais. Você sabe quantos a população nativa do Brasil, com mais de 240 povos indígenas, somam, segundo o censo, IBGE 2010, 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país. Então, aí na imagem vocês têm uma criança, com um tucano de estimação. Olha lá, na Amazonas, gente, na Amazônia, uma criança indígena. Que legal, né? Um bicho de estimação, um tucano. É a natureza. Tem muito mais proximidade com a natureza do que nós, né? Então, vamos para as questões. Número 1. Há quantos povos indígenas no Brasil? Não sei. Volta lá no ler, de fazer a leitura, e observe onde é que estão os números, no texto. E você vai procurar a informação em número que revela quantos povos indígenas tem no Brasil, mais ou menos, em torno de quantos povos. Escreva esse número por extenso. Então, assim que você descobrir qual é a quantidade de povos indígenas aproximados no Brasil, você vai escrever essa quantidade por extenso, o nome desse número. Na B, qual é o antecessor desse número? O que é o antecessor mesmo, gente? Nós vimos isso em sala de aula. É o número que vem antes. Então, eu vou localizar o número de povos indígenas. Na letra B, vou colocar o número que antecede esse número. E na letra C, o sucessor, ou seja, o número que vem depois, tá bom? Isso é muito fácil, vocês vão saber fazer rapidamente, tenho certeza. 2. Escreva o significado de cada um desses 3 números no contexto que aparecem. Então, letra A. Aqui se refere à quantidade de 324.834 pessoas. Volta lá no texto, procura esse número e informa aqui na letra A que ele está se referindo ao quê? Tá? Representa o que essa quantidade? A mesma coisa com o número 572.083 e também com o número 896.917, tá bom? A seguir, escreva adequadamente os adicionais. Aqui, gente, começa a divisão dos números, pelas classes. Siga com essa lá na postagem para vocês observarem, quais são as classes, quais são as ordens, Eu tenho a classe das unidades simples, tenho a classe dos milhares, Lá na postagem coloquei até a classe dos milhões. Aqui nós vamos trabalhar as unidades simples e os milhares. Só que eu tenho essas unidades simples divididas em 3 ordens, assim como os milhares também divididos em 3 ordens. Então, a primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezenas. Terceira ordem, centenas. Então, da direita para a esquerda, eu tenho primeira, segunda, terceira ordem, que representa de dezena e centena. Lá na classe dos milhares, eu também tenho da direita para a esquerda a quarta, a quinta e a sexta ordem, que representam a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Por exemplo, vamos imaginar que eu disse assim, olha, divida o número 151. Eu vou usar a tabelinha da direita aqui. Quantas centenas tem no número 151? Uma centena, certo? Então, eu colocaria o número 1 aí na terceira ordem das unidades simples. Quantas dezenas? 5, porque não é 150? 50 é o mesmo que 5 dezenas. 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Então, no segundo quadrinho aí, na segunda ordem, o número 5.
E se eu falei para dividir nas colunas, né, o número 151, eu descobri que tem uma centena, 5 dezenas e unidade. Então, 1, 5, 1 é a divisão desse número. Agora, e se eu dissesse assim, divida nas colunas, nas classes, nas ordens, né, o número 5.320? Como que eu dividiria esse número? 5.000 é unidade de milhar, é dezena de milhar ou é centena de milhar? 5 é unidade, né? Então, viria aqui na quarta ordem o número 5, 5 unidades de milhar, que representa 5.000. E o restante eu dividiria na segunda, na próxima tabelinha aí, que são das unidades simples. O que for centena na coluna da centena, o que for dezena na coluna da dezena e o que for unidade na coluna da unidade. Aí depois, gente, utilizando-se, claro, sempre os números lá do exercício 2, tá bom? Vou escrever primeiro por extenso, vou utilizá-los aqui na tabela, no número 3, e vou escrever esses números lá da A, da B e da C da questão número 2. Na 4, no número 896.917, o algarismo 9 aparece 2 vezes. Qual é o valor posicional de cada um deles? Então, como facilita para vocês entenderem isso? Utilizando a tabelinha aí da classe das unidades simples e da classe dos milhares. Se eu sei que o número é 896.890, onde é que vai ficar esse 8, esse 9 e esse 6 dividido aí na minha tabela da classe dos milhares? E os 917 ficarão divididos de que forma na tabelinha da classe das unidades simples? E aí, fazendo essa divisão, vocês conseguem me dizer aí qual é o valor de cada um. Quanto vale o 8? Vale 8, vale 80, vale 800, o que ele vale? Quanto vale o 9? O 9 vale 9 mesmo? Ou aqui nos 896 ele está valendo 90? Ou ele está valendo 900? É isso que vocês precisam buscar aí de informação. Quanto vale cada algarismo aí no número 896.917? Tudo bem, gente? Na letra A, qual é o valor posicional dos algarismos? Então, se eu tenho lá 896.000, qual é o valor dele? Ele está na sexta ordem, centena de milhar, ele está na quinta ordem, dezena de milhar, ou ele está na quarta ordem, unidade de milhar? Mesma coisa, quantas dezenas de milhar há nesse número? Quantas dezenas de milhar? E aí, vocês dividindo na tabelinha, vocês saberão responder quantas dezenas de milhar existe no número 917, ok? Na tem a quantidade da população indígena do Brasil que mora nas áreas rurais. Então, vocês precisam voltar novamente lá no texto que nós lemos no início para poder pintar as fichinhas que correspondem à quantidade de população indígena no Brasil, mas que moram nas áreas rurais, tá? Então, vocês vão pintar todas as fichinhas que compõem a quantidade desse povo indígena que mora na área rural. Agora, depois registra a operação de adição desses números em sua soma. Então, quais foram as fichinhas que vocês usaram? E somando elas para chegar no resultado que tem lá no texto, que é a quantidade do povo indígena que mora em área rural. Então, vamos lá. Não sei qual é a população indígena do Brasil que mora em áreas rurais. Volte lá no texto que tem lá o número. Descobriu? Vai pintar todas as fichinhas que, somando uma com uma, vai dar esse valor total. Na sequência, você vai nas duas linhas seguintes representar quais foram os números que você foi somando para dar o resultado correto, que indica o número de população que mora em área rural, certo? A mesma coisa embaixo, vocês vão pintar as etiquetas que contêm os números que compõem a quantidade da população indígena do Brasil que mora nas áreas urbanas.
ou seja, nas cidades. Então, vai lá no texto, procura a informação em número da quantidade desses indígenas que moram em cidades, pinte as fichinhas que somando uma com a outra dá esse total e na sequência registra aí qual foi a soma desses números. Quais fichinhas vocês somaram para dar o total da população indígena que mora em áreas urbanas. Tudo bem, gente? A atividade termina por aqui, porém eu deixo sempre lá um videozinho de estudo complementar na postagem. Deixei lá o videozinho Sistema de Numeração Decimal. Assista se possível, ok? E se vocês tiverem dúvidas com relação à realização dessas atividades, pode me chamar no WhatsApp, fala comigo, não fique com dúvida, tá bom? Estou à disposição de vocês, até a próxima aula. Olá, turma! Começando a nossa aula de ciências da semana. Abram então a apostila na página 117. Vamos falar um pouquinho sobre o tema aí, ó. Um olhar para o universo. Vamos iniciar observando aí as ilustrações, o que significam, né? O que está acontecendo, os personagens estão fazendo. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema que nós vamos trabalhar nessa aula, tá? O que será que essas ilustrações estão representando, pessoal? O que elas querem dizer? Há algum aspecto que seja comum a todas elas? Você gosta de olhar para o céu? Por quê? Aí, gente, essas perguntas vocês poderão responder no livro mesmo, ok? Não precisa ser no caderno. Embaixo de cada questão ou à frente, aí na frente de cada pergunta, você pode escrever aí mesmo com a letra menorzinha o que você acha, qual é a sua resposta, percepção pessoal sobre essas questões. O que as imagens estão representando, o que elas estão querendo dizer. Depois, tem alguma coisa em comum em todas as imagens? Tem alguma coisa parecida? Tem alguma coisa de comum, né, entre todas essas ilustrações, entre todos esses desenhos? E por último, qual é a sua opinião pessoal aí? Você gosta ou não de ficar olhando para o céu? Por quê? Aí você vai justificar dizendo por que você gosta ou não gosta. Na sequência, aí o texto da página 118 e vamos refletir um pouquinho sobre as curiosidades. Depois tem uma experiência bem bacana para que vocês realizem. Para olhar para o céu durante o dia, devemos ter cuidado em não olhar diretamente para o sol. Os raios ultravioletas podem causar danos aos olhos, podendo chegar à cegueira. Somente use binóculos ou telescópios se esses instrumentos tiverem filtros apropriados. Ao olhar para o céu, use proteção para os olhos, como o filtro de soldador número 14. Não olhe diretamente para o sol. Mas você pode fazer uma observação indireta do sol. Para isso, combine com seus colegas. No caso, gente, vai ser uma experiência individual, ok? Cada um na sua casa. E vocês vão fazer aí o experimento, tá? Que é bem bacana. Eu deixei lá também o passo a passo na postagem, mas é basicamente o que tá aqui na apostila que vocês podem observar aí. Pegue um pequeno espelho. Então, aí, pegue com a autorização do pai ou da mãe, né? Com o auxílio deles. Peguem aí um espelho. Coloque esse furo no meio. Esse furo deve ter aí aproximadamente 4 milímetros. É um furo bem pequeno, tá? Vocês podem observar aí pela imagem. Vocês devem depois projetar, aliás, né? Direcionar esse espelho com um furo em uma parede da sala. Aí pode ser a sala de casa, né?
E a imagem, na verdade, vocês vão observar o raio do sol entrando, né, dentro de casa, batendo nesse espelho, e você direciona esse espelho, então, até uma parede aí. Essa imagem refletida do sol a uns 5 ou 7 metros de distância. Então, imaginem aí que está um dia ensolarado, sua janela aí está aberta, você vai inclinar o seu espelho aí com esse papel preto com um furinho no meio e vai deixar que a luz do sol bata nesse espelho, e aí explana para uma parede, de preferência branca, né? Uma parede lisa, para que você faça a observação do que acontece. É conveniente apoiar o espelho em algum lugar para se obter uma imagem imóvel. Então aí, gente, ó, pela imagem vocês podem observar que é um espelho pequeno, o furo no papel também é um furo pequeno, o espelho está apoiado em um livro, pode ser um livro, qualquer outra coisa que vocês tenham aí que a mãe autorize mexer, né? O espelho está aqui de frente para a janela, então, ou seja, está de frente para a luz solar. E o espelho está direcionado para o teto. Então, a luz solar bate no espelho e o espelho reflete essa luz no teto. Então, é essa observação que vocês farão aí por meio dessa experiência. Terminando a experiência, vocês precisarão registrar essa experiência com uma ilustração. Então, façam um desenho do que vocês observaram através da experiência e registre no caderno de ciências um desenho aí mostrando como é que foi. Pode escrever como você, o que você achou da experiência também, tá? Faça o desenho, uma breve fala aí, uma breve explicação do que você achou da experiência e o que você conseguiu perceber. Importante, gente, que nós lemos no início. A exposição ao sol é maravilhosa e necessária, porque o sol, ele nos transmite vitaminas, né? Ele nos proporciona vitaminas, que é a vitamina D, super importante para nós. Porém, a exposição exagerada ao sol pode causar muitos danos, né, à nossa saúde, e isso não é legal. Então, tomem cuidado, tá bom? E assim que vocês terminarem aí as atividades, o experimento, a ilustração, envie foto para a professora para que eu possa validar a atividade de vocês. Tudo bem? Próxima aula, espero que vocês tenham gostado dessa. Façam a experiência que tá bem bacana e é super simples. Tá bom, pessoal? Até já! Oi, turminha! Nossa aula de geografia agora começando. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso país, porque ele é conhecido como um país tropical. Abra aí na página 139 da apostila. Vamos fazer as observações aí das imagens e um pouquinho de reflexão. Estão aí nos perguntando, né? Para que a gente possa pensar um pouquinho e entender o assunto. Vocês vão tentar responder aí as questões assim que a gente fizer a observação das imagens na própria apostila, tá bom? Aí embaixo de cada perguntinha, com a letra pequena mesmo, para a gente só aprender um pouquinho a refletir e a entender o assunto que está sendo tratado. Aqui, por exemplo, nós vamos observar essas imagens de cima. Tem algumas pessoas, né, aparentemente com frio, né? Porque estão no inverno da cidade de São Paulo, onde nós moramos, né? Então, aí algumas pessoas na rua caminhando bastante agasalhadas por conta da temperatura baixa, né? Porque está na estação do ano do inverno, que é uma estação fria. Na imagem de baixo, tem aí o inverno na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Aí vocês percebam que não tem pessoas caminhando, mas tem uma paisagem aí também bastante congelante, né? Aí embaixo vocês podem perceber que é uma imagem do sul do país que fez tanto frio, tanto frio, que até parece que
congelou ali, né, talvez um pouco de grama, um pouco de gramado ali, um pouco de vegetação que foi coberta por gelo, de tanto frio que fez. Então, qual dessas duas cidades está mais distante da linha do Equador? A gente tem estudado essa questão da distância ou proximidade da linha do Equador, porque a gente sabe que quanto mais distante ou mais próximo, a temperatura varia, né? De quente a fria, né? E aí, observando os estudos que nós já fizemos e as imagens, qual das duas aí? São Paulo, cidade de São Paulo aqui, né? Ou Gramado, no Rio Grande do Sul? Mais distante da linha, né? Onde é que está? Qual delas está mais longe? Responda aí na apostila. Em qual delas o frio no inverno é mais intenso, ou seja, é mais rigoroso, é mais frio? É em São Paulo ou no Rio Grande do Sul? Em qual dessas duas cidades está fazendo mais frio? E depois vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto então. Aí na página 140, nós temos uma observação para fazer sobre os dados da previsão do tempo nas duas cidades. Então, à esquerda, a cidade de São Paulo e à direita, a cidade de Gramado. Então, nós vamos observar a previsão do tempo, tá? Nós observamos e vemos diariamente em jornais televisivos previsão do tempo, né? As pessoas informando se vai fazer frio, se vai fazer calor, qual a temperatura mínima, a temperatura baixa, e é mais ou menos isso que a gente vai observar aqui. Então vamos lá, ó, São Paulo. Ele tem uma altitude de 760 metros, enquanto que Gramado tem uma altitude de 830 metros. Vocês percebam que está dividido aí pelas datas, né? No dia 5 de julho, por exemplo, em São Paulo, em Gramado estava sol. Em São Paulo fez uma máxima de 14 graus, em Gramado 15 graus. Em São Paulo, uma mínima de 12 graus, e em Gramado, uma mínima de 7 graus. Então, observem todos os dias dados aí, ó, do dia 5 ao dia 11 de julho de 2015, para que a gente compare as informações e preencha esse quadrinho aí de baixo. Então, a temperatura em São Paulo e em Gramado, a mais alta e a mais baixa, tá? Vocês vão observar qual foi a temperatura mais alta em São Paulo e a mais baixa em São Paulo. Qual foi a temperatura mais alta em Gramado e a mais baixa em Gramado. Preencha o quadro e depois responda qual das duas cidades tem maior altitude. E aí vocês vão, com a observação das informações, responder essa pergunta aí. Eu deixei também lá na postagem uma imagem retirada da internet para que vocês observem e respondam algumas perguntinhas no caderno. Vou mostrar, mas tem lá na postagem para vocês, na postagem da semana. Então, tem lá um mapinha, né, com a previsão do tempo para a cidade de São Paulo. E aí tá falando com a previsão de domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Vocês têm as perguntinhas para responder. Letra A. De acordo com as informações, em que município o clima está sendo analisado? B. Qual a temperatura mínima? C. Qual a temperatura máxima? D. De acordo com a previsão do tempo, qual será a temperatura máxima no e E, de acordo com a previsão do tempo, qual será a temperatura mínima no dia 16. Então, é só fazer a observação da imagem que está na postagem e responder as 5 perguntas no caderno de geografia. Tem também um recadinho da turma da Mônica sobre alguns cuidados que nós temos que ter com a proteção solar, tá? Falamos disso em ciências e voltaremos aqui falando em geografia também, a questão da proteção contra os raios. Então, havendo dúvidas, vocês podem me procurar, me chamar no WhatsApp e não esqueçam de mandar aí a foto da atividade do caderno para a professora. Tá bom, turminha? Até a próxima aula.
Olá, turminha! Nossa aula de História começando. Já abre aí a sua apostila na página 158. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre várias formas de trabalhar. E várias formas de trabalho, porque o pai, a mãe, algum parente, né, deva trabalhar aí, você já conheça. Porém, nós vamos falar um pouquinho também, porque existem formas de trabalho conhecidas, principalmente financeiro, né? Trabalhos que são remunerados para trabalhar e a pessoa não recebe nada, a prestação de... Então vamos ler rapidamente o textinho aí, ó. Quando alguém da sua família está cozinhando e usa um pedaço de carne para preparar uma refeição, essa pessoa está trabalhando. Para que esse trabalho possa ser realizado, uma série de outros trabalhos foram realizados por outras pessoas. Ou seja, a carne, né, que a mãe vai preparar não chegou do nada, ela veio de algum lugar. Alguém precisou pegar essa carne de um animal, alguém precisou transportar essa carne. Então, pessoas trabalharam para que essa carne chegasse em casa e a mãe pudesse trabalhar cozinhando, preparando esse alimento. Então, conversa aí com o pessoal de casa sobre quais trabalhos de forma indireta contribuíram para que o seu familiar pudesse preparar essa refeição. E aí você vai, depois da reflexão, anotar as suas considerações aí na número 1. Então, reflita aí com os familiares quem são as pessoas que trabalham indiretamente para que você possa ter uma refeição em casa. Será que é só quem transporta carne? Será que é só quem pegou essa carne desse animal, precisou matar o animal para então comercializar a sua carne? Quem são as pessoas que estão por trás desse trabalho? Depois, muitas pessoas trabalham com negócio próprio, visando a sobrevivência familiar. Outros trabalham em setores em serviços não lucrativos ou sem remuneração, como serviços domésticos, preparação de alimentos, limpeza. E outros trabalham como empregados, ganhando salário. Observem na imagem aí do lado que tem um senhor varrendo o chão da sala, né? Provavelmente da sua casa. Ele trabalha de forma não remunerada, ou seja, é um tipo de trabalho, porém, ele não ganha salário para limpar a própria casa, certo? 2. Dê exemplo de trabalho remunerado e de trabalho não remunerado. Então, aí eu preciso que você me dê um exemplo de um trabalho que é praticado por alguém e que esse alguém recebe dinheiro para realizar essa tarefa, e um tipo de trabalho em que a pessoa executa um tipo de tarefa, mas não ganha nada financeiramente para isso. Na 3, é possível dizer, é importante que o trabalho não... Então, você vai refletir um pouquinho, será que os dois têm a mesma... Será que os dois são importantes, são indispensáveis? Ou será que quem ganha para trabalhar é mais importante do que aquele que não ganha nada para prestar algum tipo de serviço, de ajuda, de trabalho? E aí uma observação, quem trabalha em troca de salário, dinheiro, precisa ter um documento, que é chamado de carteira de trabalho. Esse documento, carteira de trabalho, ele é assinado por um empregador, ou seja, quem contratou essa pessoa para um tipo de trabalho. E existem leis que regulamentam esse tipo de trabalho. Então, vocês têm também, para realizar lá na postagem, uma pesquisa sobre esse documento. O que é esse documento, para que ele serve, como ele surgiu, tá? Como surgiu a carteira de trabalho, para que ela serve, tá? Quais são algumas leis que asseguram os trabalhadores que são contratados por empresas, grandes empresas, para prestarem serviços. E aí respondam as perguntinhas que estão lá na postagem no caderno de história. Tem aí uma história em quadrinhos para realizar, muito bacana, que essa história também deverá ser enviada por foto para a professora, tá? Pelo WhatsApp. Vocês precisarão criar uma história em quadrinhos que apareçam aí 2 personagens pelo menos. Um deles, um trabalhador remunerado, ou seja, um trabalhador que presta o seu serviço e ganha dinheiro para isso. E outro personagem, um tipo de trabalhador que não é remunerado, que executa um tipo de trabalho, mas não ganha nada para isso. Diálogo, ou seja, conversa entre os personagens. Então, vocês têm aí esses 6 quadros para criarem uma história falando aí sobre esses 2 personagens que são os trabalhadores remunerados e os trabalhadores não remunerados,
conversando, falando a respeito de algum assunto, tá bom? Elaborem isso com bastante criatividade, dado com o que foi pesquisado, e não se esqueçam de mandar a foto para a professora poder validar e dar os pontinhos de vocês. Isso, gente, é válido, a foto é válida para todas as disciplinas. Português tem fotinho para mandar, matemática tem foto para mandar, ciências tem foto para, geografia tem foto para mandar e história tem essas duas aqui para mandar, que é a história em quadrinhos e a pesquisa sobre a carteira de trabalho que vai ser feita no caderno. Tá bom, turminha? Havendo dúvidas, pode chamar a professora no WhatsApp que eu vou responder assim que possível, tá bom? Beijo no coração de vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima!